A chuva caía fina, quase um sussurro cinzento contra os vidros embaçados da janela da cozinha. O cheiro de terra molhada e asfalto frio entrava pelas frestas, misturando-se ao aroma débil de chá de ervas que Helena preparava. Seus dedos, outrora ágeis e firmes ao manusear as agulhas e os tecidos delicados, agora tremiam levemente, a pele fina e marcada por pequenas veias azuis, revelando a passagem implacável do tempo. Ela sentia o peso dos seus 58 anos não apenas nas costas, que às vezes doíam, mas na alma, uma fadiga silenciosa que se instalara em cada dobra de seu ser. A vida, para ela, havia se tornado uma rotina desbotada, uma série de dias que se sucediam sem grande distinção, como páginas viradas de um livro que ela já sabia o final. Helena observava o próprio reflexo no vidro escuro da janela, uma silhueta indistinta, quase transparente. Era essa a sensação que a acompanhava há anos, a de ser invisível. No ônibus lotado, os olhares das pessoas passavam por ela sem parar, como se ela fosse parte da paisagem urbana, uma árvore antiga, um poste de luz. Na padaria, a atendente sorria para a mulher jovem com o carrinho de bebê, para o senhor elegante com o jornal, mas para Helena era um sorriso protocolar, impessoal, que parecia dizer, mais uma cliente, sem particularidades. Em casa, sozinha, a invisibilidade era ainda mais aguda. Ninguém para notar a mecha rebelde de cabelo grisalho que escapava do coque. Ninguém para perceber o brilho fugaz nos seus olhos quando um passarinho pousava na janela. Ninguém para segurar sua mão fria. Ela era uma sombra, um fantasma de si mesma, permeada por uma solidão que não gritava, mas se insinuava em cada canto do seu corpo, em cada suspiro que mal escapava dos seus lábios finos. Para muitas mulheres de sua idade, a vida começava a adquirir um novo contorno, talvez com netos, com viagens, com redescobertas. Para Helena, era como se o mundo tivesse seguido em frente e ela, por alguma razão, tivesse sido esquecida para trás, petrificada em um tempo que não era nem passado nem presente. A solidão não era apenas a ausência de companhia, era a ausência de pertencimento, a sensação de que não havia lugar para ela nos olhares, nos toques, nos planos de ninguém. Era um muro invisível que a cercava, um véu translúcido que a separava do calor humano, da vivacidade do mundo. Antes de continuar, deixa um like e me conta de onde você está me ouvindo. Isso ajuda demais. Essa invisibilidade não surgiu de repente como uma doença súbita. Foi um processo lento, gradual, como a erosão de uma montanha. Começou muito antes, nos longos anos ao lado de Alberto, seu falecido marido. Alberto era um homem de poucas palavras e ainda menos toques. O casamento deles, que durou 3 décadas, foi uma espécie de cela dourada, onde Helena cumpria uma pena de silêncio e indiferença. As manhãs começavam com o barulho do café sendo coado, com o cheiro de jornal e a ausência de um bom dia que fosse além do murmúrio. As noites terminavam com a cama fria, com as costas de Alberto viradas para ela, e a consciência amarga de que o corpo dela não era desejado, não era visto, não era sentido. Ela tentou no início. Como tentou! Preparava jantares especiais, vestia-se com as lingeries mais bonitas que podia comprar com o dinheiro suado da costura, tentava iniciar conversas sobre sonhos, sobre sentimentos, mas Alberto respondia com um olhar vago, um bocejo disfarçado ou a frase lapidar. Estou cansado, Helena. Com o tempo, as tentativas murcharam como flores sem água. A esperança foi substituída por um deserto árido de conformidade. Ela parou de se arrumar para ele, parou de tentar iniciar o toque, parou de falar sobre o que sentia. Seu corpo, antes um templo de sonhos e desejos juvenis, tornou-se apenas um invólucro. Uma ferramenta para o dia a dia, para o trabalho. As rugas, os cabelos grisalhos que começaram a aparecer, não eram sinais de sabedoria ou maturidade, mas selos de um destino sem desejo, a prova irrefutável de que ela havia sido descartada, mesmo antes de a vida ter tido a chance de realmente florescer. Ela aprendeu a sobreviver. Sobreviver à ausência de carinho, à falta de um olhar que a reconhecesse como mulher. Sobreviver à frieza da cama, à solidão do café da manhã. Construiu muros invisíveis ao redor de si mesma, não para afastar o mundo, mas para proteger o pouco que restava de um coração que, por muitas vezes, sentiu-se estraçalhado. A costura, sua arte e seu ganha-pão tornou-se seu refúgio. Ali, entre linhas e tecidos, ela podia moldar, criar, dar forma a algo. Podia transformar um pedaço de pano em um vestido deslumbrante, um rasgo em uma peça nova. Mas a si mesma, ela não sabia mais como remendar. A única coisa que conseguia era colocar um ponto invisível de silêncio sobre sua própria dor, escondendo-a de todos e principalmente de si mesma. A morte de Alberto, anos atrás, não trouxe libertação no sentido que muitos esperariam. Trouxe apenas mais silêncio. A casa ficou maior,
os cômodos mais vazios e a invisibilidade de Helena se aprofundou. Ela pensou que talvez, com a ausência dele, ela pudesse reencontrar algo de si. Mas o tempo passou e nada mudou. O espelho continuava a refletir uma mulher que parecia cada vez mais estranha para ela, com um olhar cansado e uma boca que havia esquecido o gosto de um beijo apaixonado. E então veio aquela manhã na feira. O cheiro de coentro fresco, misturado com o adocicado das mangas maduras, preenchia o ar úmido. Helena, com sua sacola de palha um tanto surrada, tentava escolher as laranjas mais suculentas, as que prometiam um sumo farto e doce, como as pequenas alegrias que ela ainda se permitia buscar. O chão de terra batida, úmido da garoa recente, estava escorregadio, e um passo em falso foi o suficiente. A sacola se desfez, as laranjas rolaram para todos os lados, algumas se perdendo sob as barracas, outras se chocando contra os pés apressados dos feirantes. Um suspiro de exasperação escapou de seus lábios, mais um sinal de sua inaptidão, de sua falta de sorte. Ela se curvou lentamente, sentindo a pontada na lombar que sempre vinha com esses movimentos bruscos. Foi nesse instante, enquanto tentava recolher as laranjas espalhadas, com a dignidade ferida e a certeza de que todos a olhavam com piedade ou indiferença, que uma sombra se projetou ao seu lado. Uma mão grande, forte, com dedos longos e unhas curtas, calejadas pelo trabalho manual, tocou suavemente o ombro dela. Não era um toque invasivo, nem apressado. Era um toque que parecia dizer: "Deixe-me ajudar." Ela ergueu os olhos, e a primeira coisa que viu foram aqueles olhos de um azul tão profundo quanto o céu depois da tempestade, envoltos em rugas de expressão que falavam de muitas risadas e, talvez, de alguma dor superada. Era Eduardo. Seu sorriso sincero e acolhedor não parecia um sorriso de protocolo. Não era um sorriso que passava por ela, mas que a alcançava, que a via. Ele se ajoelhou sem hesitar, sem se importar com a lama que poderia sujar suas calças, e começou a recolher as laranjas com uma gentileza que Helena não recebia há décadas. Cada laranja que ele entregava em suas mãos parecia carregar um pouco daquele calor humano que ela havia esquecido existir. O cheiro dele era de madeira, de suor limpo, de sabão, um cheiro forte e, ao mesmo tempo, reconfortante. Ele não disse muito, apenas murmurou: "Deixe-me te ajudar, senhora." Mas o tom da sua voz, grave e melodioso, era mais do que palavras. Era uma melodia de atenção, de cuidado. Helena sentiu um calor estranho subindo pelo seu peito. Um calor que não vinha do tempo úmido da feira, mas de dentro dela. Era uma sensação quase esquecida, a de ser vista, de ser tratada com uma deferência que não era motivada por pena, mas por algo mais puro. Quando todas as laranjas foram recolhidas e cuidadosamente colocadas em uma nova sacola que ele magicamente produziu de algum lugar, ele se levantou e estendeu a mão para ajudá-la. O toque dele era firme, mas gentil. E por um breve instante, as mãos deles permaneceram unidas, um elo inesperado no meio do caos e da vitalidade da feira. Naquele momento, algo se moveu dentro dela. Uma pequena lasca do muro que ela havia construído pareceu ceder. Ela sentiu uma curiosidade que não sentia há anos, um vislumbre fugaz de que talvez, apenas talvez, o livro da sua vida não tivesse ainda chegado ao seu ponto final. Aquele olhar azul, aquele sorriso acolhedor, a forma como ele a via e a tratava, sem pressa, sem julgamento, começou a desarmar os mecanismos de defesa que a protegiam há tanto tempo. O coração dela, que ela acreditava ter virado pedra, deu uma leve pulsada, quase imperceptível. O diálogo que se seguiu foi simples, trivial, sobre a qualidade das laranjas, sobre o tempo. Mas cada palavra que Eduardo proferia, cada inflexão de sua voz, era para Helena como uma pequena dose de um bálsamo esquecido. Ele parecia ter tempo para ela, para suas pequenas frustrações, para a forma como ela respirava, para o jeito como ela franzia a testa. Aquele homem, com suas mãos de marceneiro e seu olhar caloroso, estava enxergando Helena. Não a costureira invisível, não a viúva solitária, mas a mulher por trás de todas as camadas de proteção. Os dias que se seguiram foram estranhos. Helena se pegava pensando em Eduardo, no cheiro de madeira, na firmeza de sua mão. Era um pensamento intruso, quase proibido, pois ela havia se condicionado a não esperar nada da vida, a não desejar. Mas o encontro na feira havia plantado uma semente, uma faísca em um terreno árido. Ela começou a prestar mais atenção ao seu próprio corpo, às pequenas dores, aos prazeres sutis de um chá quente ou de um raio de sol na varanda. Era como se uma velha pintura tivesse sido tirada do sótão e, aos poucos, as cores começassem a reaparecer, ainda que em tons pálidos. Ela o encontrou novamente dias depois na padaria. O cheiro de pão quente invadiu o ambiente, um aroma que sempre a trazia de volta à infância. Ele estava na fila, comprando pão de queijo. Um sorriso largo se abriu no rosto dele quando a viu. "Ora, a senhora das laranjas", ele disse com uma voz que parecia um abraço. Helena corou,
um rubor que há muito não sentia. Conversaram por alguns minutos e dessa vez ele se apresentou. Eduardo, muito prazer. E ela? Helena. A formalidade se desfazia, dando lugar a uma leveza que a surpreendia. Ele a convidou para tomar um café. Um convite simples, direto, sem segundas intenções aparentes, mas que para Helena soou como uma proposta de um mundo novo. No café, em meio ao barulho suave das xícaras e das conversas alheias, ele a ouvia, realmente ouvia. Falou sobre a oficina de marcenaria que tinha, sobre o amor pela madeira, sobre a alegria de criar peças que duravam. E Helena, para sua própria surpresa, se viu falando sobre sua costura, sobre os tecidos que amava, sobre os modelos que sonhava em criar. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se como uma pessoa, com sua própria história, seus próprios sonhos, e não apenas como um eco de um passado que a definia. Mas a ferida mais profunda, aquela que a tornava invisível para si mesma, permanecia. Era uma noite fria, com a brisa cortante do inverno prometendo chegar. Eles estavam sentados em um banco da praça, depois de um jantar simples, mas agradável. As luzes da cidade brilhavam ao longe, e o silêncio confortável entre eles foi preenchido, de repente, por uma confissão que ela não sabia que precisava fazer. As palavras saíram quase sem que ela percebesse. Um sussurro frágil, carregado de anos de dor e vergonha. Sabe, Eduardo, ela começou, sua voz embargada, os olhos fixos nas folhas que dançavam ao vento. Eu tenho vivido tanto tempo sozinha, mas não é só a companhia que me falta. Ela fez uma pausa, respirando fundo, sentindo o ar gelado preencher seus pulmões. É que ninguém me quis na cama em anos. A frase pesou no ar entre eles. Uma verdade crua e brutal que ela havia mantido trancada a 7 chaves. A vergonha a consumia. A certeza de que agora ele também a veria como quebrada, como indesejável. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Ela esperava uma reação, talvez piedade, talvez um desconforto que o faria se afastar. Mas Eduardo apenas a olhou. Seus olhos azuis, antes tão calorosos, agora estavam sérios, profundos, mas sem um pingo de julgamento. Ele moveu-se um pouco mais perto no banco, virou-se completamente para ela, e com uma voz calma, firme, mas carregada de uma ternura que a fez estremecer, ele disse a única coisa que Helena nunca pensou que ouviria. Eu quero. As duas palavras ressoaram no ar, mais potentes do que qualquer poesia, mais curativas do que qualquer bálsamo. Eu quero. Não era um desejo impetuoso, mas uma afirmação. Uma promessa. Uma validação que ecoava em seu ser, desmantelando os muros internos que ela havia construído. As lágrimas que ela havia guardado por décadas finalmente brotaram, quentes e abundantes, escorrendo pelas rugas que ele agora olhava sem desviar o olhar. E pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu que não estava invisível. Ela estava sendo vista, totalmente vista e desejada. Ela não sabia o que dizer, o que fazer. As lágrimas escorriam livremente, lavando anos de mágoa, de auto-rejeição, de uma dor silenciosa que ela havia carregado como um fardo invisível. Eduardo não a apressou, apenas estendeu a mão novamente, desta vez para enxugar uma lágrima teimosa que descia pela sua bochecha. O toque dele era um rio quente que descia por sua pele, um lembrete gentil de que seu corpo ainda era capaz de sentir, de ser tocado com carinho, e não apenas com a ausência fria que conhecera. Helena, ele continuou, a voz grave e macia como veludo, não é só sobre o corpo, é sobre a alma que você carrega, a beleza que eu vejo em cada uma das suas marcas, em cada ruga ao redor dos seus olhos que contam histórias. Eu quero a mulher que você é, com tudo que trouxe até aqui. A vida é mais do que ser jovem ou ter um corpo intocado. É sobre a verdade, a ternura, a coragem de ser quem somos. As palavras dele eram bálsamo para feridas que ela nem sabia que ainda estavam abertas. Cada frase parecia remover uma camada de poeira que se assentara sobre sua alma, revelando a mulher que ela fora um dia, antes que o tempo e a indiferença a cobrissem. Ela se lembrava do cheiro do linho fresco que usava nos anos de juventude, da sensação do vento nos cabelos soltos, do riso fácil que agora era tão raro. Alberto nunca havia visto essa Helena. Para ele, ela era uma presença, um cumprimento de um papel, mas nunca o fulgor da vida que pulsava dentro dela. O contraste era avassalador. O passado, uma névoa fria e cinzenta de noites solitárias e conversas vazias, onde o toque, quando existia, era um ato mecânico, sem alma, que a fazia sentir-se ainda mais vazia, como um recipiente oco. Com Eduardo, era diferente. Era o oposto de tudo que ela conhecera. Ele a via de verdade, não apenas com os olhos, mas com o coração. O calor das mãos dele, a profundidade do seu olhar azul, a paciência com que esperou que ela se recompusesse,
Tudo isso era um contraponto gritante à aridez do seu passado. Ele era o sol que prometia derreter o gelo que havia se acumulado em seu peito. Ele era a primavera depois de um inverno interminável. Ela olhou para ele, as feições maduras, o cabelo grisalho nas têmporas, as marcas de uma vida vivida nos cantos dos seus olhos, e viu não um homem perfeito, mas um homem real. Um homem que irradiava uma bondade genuína, uma calma protetora. Aquele "eu quero" não era um flerte vazio, mas uma afirmação profunda, carregada de respeito e de um desejo que transcendia o físico, tocando a essência do que ela era. Ela tentou falar, mas a voz ainda estava embargada. Ele apenas sorriu, um sorriso gentil que a convidava a não se apressar, a sentir, a processar. Helena sentiu o chão sob seus pés de uma forma diferente. Não mais como um lugar para sobreviver, mas como um lugar onde ela poderia finalmente florescer. As pequenas dores físicas que a acompanhavam, os joelhos que estalavam, os dedos que se recusavam a obedecer como antes, tudo isso parecia menos importante diante da magnitude do que ele havia acabado de lhe oferecer. A chance de ser inteira novamente. O ar da noite, que antes parecia cortante, agora parecia envolver-os numa aura de possibilidades. O cheiro de terra molhada e de jasmim que vinha dos canteiros da praça nunca lhe pareceu tão doce. Sua pele, que ela acreditava ter perdido todo o viço, parecia vibrar com uma energia renovada, uma promessa. O toque dele, quando ele finalmente a envolveu em um abraço caloroso e protetor, foi um choque elétrico de ternura. Ela se sentiu pequena, mas não frágil, segura, desejada. O abraço de Eduardo não era apressado nem exigente, era um porto seguro. Ela se permitiu afundar um pouco nos braços dele, sentindo o calor do seu corpo, a firmeza dos seus músculos, o ritmo constante do seu coração. Era um som que ela havia esquecido, o som da vida pulsando perto da sua, uma melodia de conforto e aceitação. Naquele abraço, Helena começou a entender o que era a cura. Não era apagar o passado, mas sim aprender a viver com ele e a permitir que um novo futuro, mais quente, mais amoroso, pudesse ser construído. Ela sentiu uma descoberta avassaladora. Ela ainda estava viva. E mais do que isso, estava viva para amar. O "eu quero" de Eduardo não era apenas sobre a cama, sobre a intimidade física. Era sobre querer a Helena, a mulher invisível que havia se escondido por tanto tempo. Era sobre desvendar as camadas de solidão e de desilusão e encontrar a essência dela. E ao se sentir tão profundamente vista e aceita, Helena percebeu que a jornada de sua própria redescoberta havia apenas começado. O frio da noite não importava mais. O que importava era o calor do abraço dele, a promessa em seus olhos e a esperança que, finalmente, havia encontrado um lar dentro de seu coração. Ele encontrou-a novamente dias depois, perto daquela mesma praça onde os pombos se aninhavam na pedra gasta. Ela estava ajeitando a echarpe, o olhar distante, quase transparente. Ele segurava um livro antigo, com a capa desbotada, algo que ela havia esquecido no banco de ônibus, ou talvez deixado cair sem perceber. Era A Sombra do Vento, um romance que ela tinha lido anos atrás e que, por um lapso de memória, parecia ter reaparecido em suas mãos. "Acho que isso é seu", ele disse, a voz suave como a brisa que balançava as folhas das árvores. Ela o olhou, um reconhecimento lento brotando em seus olhos cansados. Pegou o livro com dedos hesitantes, a ponta dos seus roçando a dele. Um pequeno choque elétrico quase imperceptível. "Ah, sim", ela murmurou, a voz um sussurro. "Eu nem percebi que tinha perdido." A verdade era que passava grande parte do tempo sem notar muita coisa, imersa em suas próprias memórias e no ritmo monótono dos dias. "Vim de carro hoje", ele continuou, ignorando a recusa silenciosa que ela ainda não havia proferido. "Posso te dar uma carona se for para o seu lado." Ela hesitou. O instinto imediato era de recusa. A vida tinha ensinado a depender apenas de si mesma, a não aceitar favores, a não ser um fardo. Gerações de mulheres na sua família, incluindo ela, tinham sido os pilares, as cuidadoras, as que ofereciam, nunca as que recebiam. Era um papel tão enraizado que qualquer inversão parecia uma afronta ao próprio tecido da sua existência. "Não, obrigada", ela começou, o gesto de mão já se levantando. "Não posso. Eu sou velha, já me acostumei a andar." A frase parecia encapsular não apenas a idade, mas uma vida inteira de negação das próprias necessidades, de colocar-se sempre em segundo plano. Ele não forçou, mas também não se afastou. Apenas estendeu a mão, abrindo a porta do passageiro do carro estacionado a alguns metros dali. Um veículo antigo, mas bem cuidado, que parecia combinar com a descrição dele. O gesto foi tão simples, tão natural, que a pegou desprevenida. Ninguém abria portas para ela há décadas.
Ninguém se importava com tal gentileza. Não de verdade. Ela permaneceu imóvel, o livro apertado contra o peito. A luz do sol da tarde dançava na lataria do carro, e por um momento ela viu um reflexo de si mesma, pequena e encurvada, e uma pontada de vergonha a atingiu. Ser vista, ser notada dessa forma, era quase doloroso. Só um café, então, ele sugeriu desistindo da carona, mas não da interação. Tem um lugar bom aqui perto. A mesma recusa brotou na garganta, mas ele já estava caminhando ao lado dela, sem a pressionar, mas oferecendo uma presença constante. Em frente à cafeteria modesta, ele abriu a porta para ela. E quando ela pediu um chá de camomila, ele já tinha se adiantado para pagar, antes mesmo que ela pudesse sequer pensar em pegar a pequena carteira surrada. Não precisa, ela disse, as palavras um eco fraco de uma vida inteira de autossuficiência. Ele apenas sorriu, um sorriso gentil que parecia entender mais do que ela falava. Eu insisto. E então, enquanto ele a observava mexer o sachê na xícara fumegante, com a luz dourada do fim da tarde entrando pela janela e pintando seu rosto com um calor que ela raramente sentia, ele disse as palavras que se entranharam em seu coração, mais profundas do que qualquer cuidado físico. Eu vejo você. Aquelas 3 palavras, simples, diretas, e que desarmaram as muralhas que ela havia construído ao longo de décadas. Não era apenas eu te vejo aqui e agora, mas um eu vejo a mulher que você foi, a que você é, a que se esconde sob o véu do tempo e do cansaço. Era uma promessa de reconhecimento, de uma existência que, por muito tempo, ela acreditou ter se dissolvido na sombra do esquecimento. Uma lágrima solitária escorreu pelo canto de seu olho esquerdo, quente e inesperada, e ela se apressou a limpá-la com o dorso da mão enrugada, fingindo que era apenas o vapor do chá. Mas não era. Era o degelo de um inverno longo demais. A primeira rachadura em uma crosta de desamparo que ela carregava consigo há tanto. O calor daquelas palavras permaneceu com ela, um brasido aconchegante que desafiava o frio que habitava seu peito há anos. A presença dele, um homem de poucas palavras, mas de gestos firmes e olhos perspicazes, começou a tecer-se na tapeçaria dos seus dias. Passeios mais longos na praça, um almoço ocasional. Sempre ele abrindo portas, pagando a conta, insistindo em levá-la para casa. Pequenas gentilezas que, para ela, eram vulcões em erupção, desestabilizando o terreno de sua rotina solitária. A cada chá compartilhado, a cada silêncio preenchido apenas pelo burburinho da rua, ela sentia uma parte endurecida de si mesma amolecer, uma crosta rachar. Mas a vida, como ela bem sabia, raramente permitia que a felicidade brotasse sem resistência. Foi seu filho mais velho, Carlos, quem notou primeiro. Uma mudança sutil no brilho dos olhos dela, uma leve melhora no ânimo que não se encaixava na imagem que ele tinha da mãe, a matriarca silenciosa e resignada. Mãe! Ele começou durante uma visita de domingo, a voz carregada de uma preocupação que soava mais a controle do que a carinho. Tenho visto você com aquele homem. Quem é ele? O que ele quer? O tom logo se endureceu. Cuidado, mãe. A senhora sabe como as pessoas são. Ele deve querer o seu dinheiro. Ou pior, que ridículo nessa idade. As palavras, afiadas como estilhaços, feriram mais do que ela esperava. A acusação, a humilhação implícita em nessa idade, reavivou velhos medos e inseguranças. Ela era velha, sim. Era ridículo, talvez, buscar qualquer tipo de companhia agora, depois de uma vida inteira dedicada aos outros. O eco do julgamento de Carlos ressoava nas vozes de todas as expectativas sociais que a tinham moldado. Foi sua velha amiga, Lúcia, com quem dividia o banco na missa de domingo há quase 50 anos, quem a resgatou da espiral de autodepreciação. Lúcia, com seus próprios cabelos brancos e um riso fácil que o tempo não conseguira apagar, ouviu seu desabafo com uma calma serena. E ele está te fazendo feliz? Perguntou Lúcia, apertando a mão enrugada da amiga. Ela apenas assentiu, as lágrimas nos olhos. Então qual é o problema? Lúcia balançou a cabeça, um sorriso nos lábios. Ah, menina, a vida é curta demais para se preocupar com o que os filhos pensam. Eles já viveram a vida deles ou estão vivendo. Agora é a sua vez. Vai viver, menina. Vai viver o que te resta, o que te é oferecido de bom. Você merece. As palavras de Lúcia foram um bálsamo e uma catapulta. Ela voltou para casa com uma resolução silenciosa, um fogo antigo reacendido. Quando Carlos ligou novamente na terça-feira, a voz mais insistente, ela respirou fundo. Mãe, é sério, a senhora está se expondo, as pessoas falam, o que vão pensar de você? E foi então que algo se rompeu dentro dela. Não com raiva, mas com a calma de quem finalmente encontra a própria voz. Carlos, ela disse, a voz firme, embora um pouco trêmula no início. Eu passei a vida vivendo para vocês. Para seu pai, para você e seus irmãos, para os netos.
Eu abri mão de tantas coisas, de tantos desejos, para que vocês tivessem o que precisavam. Eu cuidei, eu zelei, eu sacrifiquei. Ela fez uma pausa, a imagem de décadas de abnegação passando diante de seus olhos. Eu sou uma mulher velha, sim, mas eu ainda sou uma mulher. E agora? A voz dela ganhou força. Agora é minha vez. Esta é a minha vida. E se há algo de bom, algo de gentil, que vem ao meu encontro agora, eu não vou virar as costas para isso. Não mais. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha antes que ela desligasse, sentindo um peso enorme ser retirado de seus ombros, substituído por uma leveza inebriante. A coragem que ela encontrou para enfrentar o mundo e o filho a levou para um novo limiar de intimidade. Com ele, as conversas se aprofundavam, os toques se tornavam mais frequentes e significativos. Um carinho na mão, um braço gentil em torno da cintura enquanto caminhavam. Até que veio a noite em que ele a convidou para sua casa, um pequeno apartamento arrumado com cheiro de livros e café. Quando as luzes se apagaram e o silêncio preencheu o quarto, um terror antigo a invadiu, o medo de ser vista, de se despir diante de outro ser humano. Décadas de um corpo envelhecendo marcado por rugas, por flacidez, por cicatrizes invisíveis de partos e dores. O espelho já não era seu amigo há muito tempo. A imagem de si mesma nua era algo que ela havia escondido até de si própria, um segredo vergonhoso. Ela sentiu um calafrio, não de frio, mas de apreensão, imaginando o olhar dele, o julgamento. O que ele veria? Apenas o tempo, implacável, gravado em sua pele. Mas ele foi paciente, gentil, como sempre. Ele não apressou nada. A cada peça de roupa que ela hesitava em remover, ele oferecia um toque suave, um beijo terno na testa, no pescoço, na mão. E quando ela finalmente se revelou, em meio à penumbra e à própria vulnerabilidade crua, não houve choque, nem repulsa em seus olhos. Apenas uma ternura imensa. Ele a puxou para perto com um cuidado que ela nunca havia experimentado. Seus dedos traçaram as linhas de sua cintura, o caminho das rugas em sua pele, as pequenas manchas de sol. E em cada toque, em cada beijo que ele depositava em seu corpo que ela havia há muito tempo abandonado, ela sentiu um alívio avassalador. Não era vergonha, não era julgamento, não era decepção, era aceitação, era carinho, era, de alguma forma inexplicável, adoração. Naquela noite, sob o olhar dele, ela não era apenas uma mulher velha. Ela era ela, inteira, imperfeita e, pela primeira vez em muito tempo, amada. O véu da melancolia que a envolvia começou a se desfazer, revelando uma pequena fenda de esperança. O amanhecer que se seguiu àquela noite foi diferente. Não havia o costumeiro peso da solidão, o eco vazio de um lado da cama intocado. Havia o calor de outro corpo, a respiração suave e constante ao seu lado, o cheiro de uma pele alheia que se tornara, de alguma forma, familiar e reconfortante. Ela abriu os olhos e, por um momento, esqueceu-se onde estava, em qual tempo. A luz fraca do sol filtrava-se pelas cortinas, pintando o quarto com tons de âmbar e poeira dançante. Virou-se lentamente e o viu adormecido, o rosto relaxado, as rugas suaves. Não era a beleza da juventude, mas a beleza da experiência, da gentileza que ele lhe oferecia. Não houve constrangimento, apenas uma paz profunda. Aquele medo que a tinha assaltado na penumbra, o pavor de ser vista, de ser julgada, de ser rejeitada, tinha se dissipado como névoa ao sol. O alívio de ser adorada, de ser aceita em sua totalidade, com todas as marcas do tempo, todas as histórias gravadas em sua pele. Era um bálsamo para feridas que ela nem sabia que ainda sangravam. Ela se sentia não apenas vista, mas celebrada, em um momento de pura aceitação que ressoava em cada fibra de seu ser. Os dias que se seguiram foram tecidos com uma nova textura. As manhãs não eram mais o prenúncio de uma rotina insípida, mas a promessa de um chá compartilhado, de uma conversa tranquila, de um toque de mão que transmitia mais do que 1000 palavras. Ela descobriu um novo prazer em pequenos detalhes. O cheiro do café que ele preparava, o som de sua risada baixa, a forma como ele inclinava a cabeça para ouvi-la, com uma atenção que ela havia há muito tempo esquecido. A melancolia, embora ainda pudesse espreitar nos cantos da memória, já não dominava seu horizonte. Agora havia uma fresta, uma irradiação de esperança que se expandia a cada dia. A decisão de enfrentar o filho, a clareza com que havia defendido seu direito à própria vida, solidificou-se dentro dela. Carlos, depois do silêncio inicial, tentou novamente com um tom mais suave, mas ainda carregado de uma preocupação que ela agora percebia como um disfarce para o controle. "Mãe, só quero que a senhora esteja bem, que não seja enganada", ele disse, as palavras ainda a tentando puxar de volta para o papel de vítima passiva. Mas ela tinha encontrado uma nova fundação para seus pés. "Eu estou bem, Carlos", ela respondeu, a voz calma, sem raiva, mas com uma firmeza inabalável.
Estou melhor do que estive em muitos anos. Estou cuidando de mim mesma, da minha própria felicidade. Ela sabia que ele talvez nunca compreendesse, que o mundo deles era irreconciliável nesse ponto. Mas a aprovação dele já não era mais uma necessidade. A aprovação ela a encontrava em si mesma e no olhar gentil daquele homem. Sua amiga Lúcia notou a mudança imediatamente. Eu não te disse, menina? Lúcia riu, os olhos cintilando. É para isso que vivemos, para os pequenos milagres. Você está florescendo. E era verdade. Ela se pegava cantarolando baixinho enquanto regava as plantas na varanda, um hábito que havia abandonado anos atrás. Experimentava novas receitas, escolhia roupas com um cuidado que remetia à juventude, permitia-se um batom mais vibrante. E não era por ele, não de forma primária. Era para ela, para a mulher que havia redescoberto sob as camadas de dever e esquecimento. A intimidade deles não se resumia apenas aos momentos de paixão. Estava na partilha do silêncio, na compreensão mútua que transcendia a necessidade de palavras. Estava na forma como ele segurava a mão dela durante um passeio, no simples ato de puxar a cadeira para que ela se sentasse, ou no beijo leve que ele depositava em sua testa ao se despedir. E em cada um desses gestos, ela sentia a reverberação daquela primeira noite, do alívio profundo de ser vista e amada por quem realmente era. As rugas, as marcas do tempo, já não eram fontes de vergonha, mas testemunhos de uma vida que finalmente ela estava começando a viver para si mesma. A melancolia, antes uma sombra constante, agora era apenas uma lembrança distante, obscurecida pela luz tênue, mas persistente, de uma esperança recém-nascida. A luz matinal agora trazia consigo não apenas a claridade do novo dia, mas também a promessa de uma companhia. Os cheiros da cozinha dele, café recém-passado, pão tostado, misturavam-se com a brisa que entrava pela janela aberta, anunciando um despertar diferente, repleto de pequenas delicadezas. Ela o encontrava lendo o jornal, os óculos na ponta do nariz, e sentava-se à mesa, aceitando o bule fumegante e o sorriso discreto que ele lhe oferecia. Não havia pressa. Não havia expectativa além da partilha silenciosa daquele momento. Ela descobria que o amor, nesta fase da vida, era menos sobre fogos de artifício e mais sobre o calor constante de uma lareira bem acesa. Ela se permitiu redescobrir prazeres esquecidos. As manhãs na biblioteca, que antes eram um refúgio da solidão, transformaram-se em um palco para novas explorações. Ele a encorajava a pegar livros que nunca consideraria, a explorar gêneros diferentes. Juntos, eles visitavam exposições de arte em galerias pequenas, sentavam-se em bancos de praças, observando a vida passar, trocando anedotas de suas juventudes. Ele, por sua vez, mostrava a ela seu mundo, coleções de selos antigos, discos de vinil que contavam histórias de outra era. Ela descobriu nele uma paixão por detalhes, uma curiosidade serena pelo mundo que a contagiava. A mulher que havia relegado seus próprios desejos a um canto escuro de sua alma, agora sentia a chama da curiosidade e do encantamento reacender, suave, mas inegavelmente presente. Ainda havia momentos em que a melancolia se espreitava, uma sombra rápida da vida que ela havia vivido, das renúncias que fizera, do tempo que se fora sem que ela o tivesse aproveitado para si. Às vezes, ao olhar para uma criança brincando na praça, ou ao ouvir uma canção antiga no rádio, uma pontada de saudade de uma juventude que poderia ter sido mais livre a atingia. Mas essas nuvens passageiras já não a engoliam por inteiro. Agora, ela tinha um porto seguro, um par de olhos que a enxergava, e uma mão que buscava a sua em um toque reconfortante que dissipava a escuridão. O tom de desespero que antes tingia sua melancolia deu lugar a uma nostalgia agridoce, temperada pela gratidão do presente. A vida com ele era um convite constante à vulnerabilidade, e com ela, à força. Ele elogiava seu riso, a forma como seus olhos brilhavam ao contar uma história, a beleza de suas mãos marcadas pelo trabalho. E nessas pequenas adorações, ela se via florescer, não como a jovem que um dia fora, mas como a mulher completa, com todas as suas camadas de tempo e sabedoria. Ele não a via, apesar de sua idade, mas com ela. As rugas, as marcas, eram parte de quem ela era, e ele as celebrava. Seu filho Carlos, depois de algumas tentativas frustradas de intervir, eventualmente recuou. A voz dela havia adquirido uma nova autoridade, uma calma inabalável que não deixava espaço para argumentos. Ele percebeu que a mãe não era mais a figura passiva que ele controlava com a preocupação. Ela era um rio que havia encontrado seu próprio curso, e tentar represá-lo seria inútil. As críticas e julgamentos dos outros se tornaram distantes. O ruído de um mundo que não entendia a quietude e a profundidade do que ela estava vivendo. Ela havia passado a vida tentando agradar, tentando se encaixar em papéis pré-estabelecidos. Agora, ela vivia para si, um ato de coragem silenciosa que a preenchia de uma paz nunca antes experimentada.
Em uma tarde de domingo, sentados na varanda do apartamento dele, observando o sol se pôr, pintando o céu em tons de laranja e roxo, ele segurou a mão dela. Eu me pergunto, ela começou, a voz um sussurro, se eu mereço tudo isso, depois de tanto tempo. Ele apertou sua mão e se virou para ela, seus olhos profundos e cheios de uma compreensão que transcendia o imediato. Todos merecem a felicidade, ele disse, a voz rouca, especialmente aqueles que passaram a vida a oferecê-la aos outros, sem guardarem para si. E então, repetindo as palavras que haviam sido seu portal para esta nova existência, ele acrescentou, eu vejo você, e vejo uma mulher que merece cada pedacinho de luz que a vida ainda tem a oferecer. O crepúsculo envolveu-os em seu manto gentil. O ar fresco da noite trazia o cheiro de jasmim da vizinha e o distante murmúrio da cidade. Ela recostou a cabeça no ombro dele, sentindo o ritmo constante de seu coração. Não havia mais a urgência da juventude, nem a amargura da velhice solitária. Havia apenas o agora, preenchido por uma quietude profunda e uma aceitação amorosa. A melancolia que uma vez definira seus dias. Agora era apenas um véu translúcido através do qual a esperança brilhava, mais intensa e real do que jamais sonhara ser possível. A vida, afinal, ainda reservava seus milagres mais doces para aqueles que tinham a coragem de recebê-los. Ela havia passado a vida cuidando dos outros e agora, no entardecer de sua existência, estava finalmente sendo cuidada, amada e vista. E isso, ela percebeu, era tudo o que realmente importava. Os dias, antes um fluxo indistinto de obrigações e anseios mal disfarçados, começaram a ganhar contornos. A presença dele era como um farol na névoa densa da rotina, pontuando as horas com a promessa de um abraço, de uma conversa tranquila, de um silêncio compartilhado que falava mais do que 1000 palavras. Aquele sentimento antes tímido e desconfiado solidificava-se em algo palpável, uma âncora que a impedia de ser arrastada pela correnteza das próprias incertezas. Era uma segurança serena, um entendimento mútuo que não exigia explicações grandiosas, apenas a verdade crua de dois corações que se encontravam. Ela, que sempre se sentira à deriva, aprendia a navegar, tendo a mão dele como bússola. Mas não era apenas o relacionamento que se firmava. Era ela mesma que começava a desabrochar. A casca que a protegera por tanto tempo, feita de resignação e um cinismo sutil, rachava, expondo uma versão mais suave e curiosa de si. As longas horas no escritório, onde a luz fluorescente parecia sugar sua energia vital e as conversas giravam em torno de burocracias sem fim, tornavam-se insuportáveis. Cada planilha preenchida, cada e-mail respondido, parecia um prego a mais em seu caixão de ambições esquecidas. A arte, um sussurro distante de sua juventude, começou a clamar. Pequenos rabiscos surgiam nas margens de seus cadernos de reunião. Padrões intrincados eram mentalmente desenhados enquanto ela fingia prestar atenção a algum relatório tedioso. A decisão amadureceu lentamente, como uma fruta que, ao atingir a plenitude, não pode mais permanecer no galho. Numa tarde de quinta-feira, depois de uma discussão estéril com um colega e com a cabeça latejando sob o peso da insignificância do seu trabalho, ela soube. Era hora de partir. O pedido de demissão, entregue com mãos ligeiramente trêmulas, mas com uma determinação ferrenha, foi um alívio quase físico, como soltar um peso que ela nem sabia que carregava até que ele se fosse. Houve um misto de pavor e euforia. O que viria depois? A incerteza era um abismo, mas pela primeira vez ela sentia que podia voar. Com o tempo livre, antes preenchido por um vazio exaustivo, ela resgatou uma velha caixa de linhas e agulhas que herdara da avó. O bordado, uma arte delicada e demorada, emergiu como um bálsamo para sua alma inquieta. Linha após linha, ponto após ponto, paisagens imaginárias e flores esquecidas nasciam sob suas mãos. As cores, antes empoeiradas em novelos esquecidos, ganhavam vida, dançando sobre o tecido cru. Cada peça era um fragmento de sua redescoberta, uma meditação silenciosa sobre a beleza e a paciência. Às vezes, ele a encontrava imersa em suas criações, a testa franzida em concentração, um pequeno sorriso nos lábios. Ele a observava, um brilho de orgulho nos olhos, sabendo que estava testemunhando o renascimento de uma paixão. A melancolia de antes não desaparecera por completo. Ela se tornara uma sombra sutil, uma profundidade que tornava a luz atual ainda mais brilhante. E então houve a família dele. A ideia de conhecê-los trazia uma apreensão antiga, um medo de não ser suficiente, de não ser aceita. Mas a mãe dele, uma mulher de olhar sereno e mãos que pareciam ter amassado o pão da vida com sabedoria, dissipou essas apreensões com sua quietude acolhedora. Ela a observava com uma gentileza que não era intrusiva, mas que parecia enxergar através das camadas, diretamente a sua essência.
Numa tarde ensolarada, enquanto tomavam café na varanda, a sogra sábia, sem dizer muitas palavras, segurou sua mão e disse com a voz macia: "Se o meu filho a ama, é porque você traz luz à vida dele. E isso é o que importa." A simplicidade da afirmação foi um bálsamo, um carimbo de aceitação que aquecia o coração. Os filhos dele, um menino de olhos curiosos e uma menina de sorriso fácil, também a receberam de braços abertos. Não houve estranhamento prolongado, apenas uma naturalidade que a surpreendeu. O menino, com sua energia inesgotável, a convidava para brincar no quintal. A menina, com sua doçura, pedia para que ela contasse histórias ou a ensinasse a fazer um ponto novo no bordado. Compartilhar refeições, ler livros antes de dormir e rir de bobagens à mesa, tudo isso tecia uma nova tapeçaria em sua vida, uma que ela jamais imaginara ser possível. Ela sentia-se parte de algo, um elo importante numa corrente de afeto. O passado ainda ecoava, é verdade, em noites silenciosas ou em momentos de introspecção. As perdas, as cicatrizes, a sensação de que havia caminhos que jamais seriam percorridos novamente. Mas a melancolia agora era temperada por uma esperança vibrante, como as cores vivas que ela bordava em seus tecidos. Era a esperança de que, mesmo depois da tempestade, a terra ainda floresce, mais rica, mais forte. A vida, ela percebia, não era um fim em si mesma, mas uma constante transformação, um bordado complexo onde cada ponto, mesmo os imperfeitos, contribuía para a beleza do desenho final. E ela estava finalmente pronta para ver o que mais estava prestes a nascer. 4 ou 5 verões se desdobraram em paisagens distintas desde aquele dia em que a vida dela, como um bordado recém-começado, tomou novos contornos. Os invernos trouxeram o cheiro de madeira queimando na lareira e a alegria de reunir a família em torno de jogos de tabuleiro. As primaveras, o desabrochar das flores no jardim que ela, agora, cultivava com tanto carinho. Não havia mais a urgência de relógios de ponto ou o peso de planilhas intermináveis. A casa, antes um refúgio solitário, transformara-se em um lar vibrante, ecoando risadas e passos apressados. Os filhos dele, agora adolescentes com suas próprias complexidades e sonhos, buscavam seu conselho para deveres de casa e dilemas juvenis, e a viam não como uma intrusa, mas como um pilar, um porto seguro. E, mais recentemente, os netos, com sua energia descompromissada e olhos curiosos, preenchiam os cômodos com uma luz infantil, chamando-a de vó, com uma naturalidade que ainda a pegava de surpresa, enchendo-a de um calor que ela nunca imaginou sentir. As viagens, sim, eram simples, mas repletas de uma riqueza que o dinheiro não podia comprar. Pequenas cabanas à beira-mar, onde o som das ondas era melodia constante e o cheiro de maresia purificava a alma. Longos fins de semana no interior, em pequenas cidades onde o tempo parecia desacelerar e a natureza convidava à contemplação. Ela levava sempre seu material de bordado ou um bloco de desenho, registrando a beleza encontrada em cada detalhe. A textura de uma folha, a dança das cores em um pôr do sol, a expressão de uma criança. Cada ponto, cada traço, era um elo com o presente, uma afirmação de sua nova existência. A melancolia, antes uma névoa densa, agora era apenas um leve véu, um tom profundo que dava matiz à sua gratidão, um lembrete silencioso do caminho percorrido. Numa tarde tranquila, sentada na varanda, o sol filtrando-se por entre as folhas das árvores, observando um menino mais novo deitar a cabeça no colo dela, pedindo uma história, ela sentiu uma paz profunda. A mão dela acariciava os cabelos macios do neto, e os dedos, antes acostumados a digitar códigos e preencher formulários, agora sabiam a delicadeza de segurar uma agulha e a ternura de acalmar uma criança. Ele, o homem que mudara seu mundo, sentava-se ao lado, lendo um livro, mas com o olhar atento à cena, um sorriso discreto nos lábios. Era a plenitude que ela jamais ousara sonhar. Não havia sido um passe de mágica, nem um presente do destino jogado em seu colo. Ela pensou em todas as escolhas. A de permanecer aberta ao amor, mesmo após tantas desilusões. A de ter a coragem de largar um emprego seguro, em busca de algo mais autêntico. A de aceitar uma nova família com o coração vulnerável. Não foi sorte, ela percebeu. Foi escolha. Cada decisão, por menor que fosse, cada passo, por mais hesitante, construíra a ponte entre o passado invisível e o presente vibrante. Foi a escolha de se permitir renascer, de aceitar a luz que lhe era oferecida e de, por sua vez, ser luz para os outros. A vida, com suas cicatrizes e seus milagres cotidianos, desdobrava-se agora como um tapete ricamente tecido. Cada fio, uma memória. Cada cor, uma emoção. E ela estava finalmente caminhando sobre ele com os pés firmes e o coração em paz. O futuro, ela sabia, traria seus próprios desafios, mas a base estava ali, sólida e cheia de amor. E você? Já se sentiu invisível?
a ponto de duvidar do seu próprio valor e da possibilidade de encontrar um lugar no mundo onde pudesse de fato pertencer? Nunca é tarde para ser amada.